O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Raul Rocha. Raul Rocha, muito obrigado pela sua presença neste espaço. Obrigado eu. O Raul é conhecido e foi-me transmitido dessa forma como sendo um belo arquivo de memórias desportivas. Desportivas e não só, eu acho que tenho um bom arquivo de memórias da vida de Guimarães dos últimos 60 anos, chamamos assim. Exato, mas eu gostava, ao contrário do que por norma fazemos, no seu caso eu gostava de começar pelo presente e não mesmo pelo passado, por um motivo muito simples, porque Guimarães celebrou sim, Guimarães também, porque a cidade importa muito ao clube, mas o Vitória Sport Clube celebrou recentemente os 100 anos, e o seu nome está intimamente ligado a este clube e é por isso que, se calhar, eu gostava de começar a nossa conversa falando um pouco pelo clube. E pergunto-lhe desde já, peço desculpa, esta sua ligação ao clube Vitória Sport Clube começa pela influência do seu pai? Sim, do meu pai e do meu avô, talvez, porque eu sou daquele dos associados de Vitória que se inscreve quando nasce, o que é hoje muito comum. Hoje em Guimarães é uma tradição muito comum as crianças nascerem e os pais ir registrá-las ao registro civil ao mesmo tempo à sede de Vitória, mas na época em que eu nasci não era comum. Mas o meu pai, como já era dirigente, ou não sei se era já da direção, se era só das Assembleias Gerais, sim, mas era dos órgãos do clube. O pai foi presidente, não é? Foi mais tarde é presidente. Claro. Mais tarde é presidente, mas na época em que eu nasço, penso que nem era ainda da direção propriamente dita, era ou do Conselho Fiscal ou da Assembleia Geral. Mas, portanto, já eram sócios que acompanhava com muita nitidez a vida do clube e, portanto, achou que, ao ter o primeiro filho homem, que ele devia ser sócio de Vitória. Eu, quando dizia do meu pai e do meu avô, porque eu lembro a minha primeira memória de amorosa, que era o campo da altura de Vitória, assistia jogos, era com o meu avô. E por uma razão simples, o meu pai já era dirigente, ia para o balneário uma hora antes, estar com os jogadores e fazer toda aquela organização do jogo. O meu avô é que ia como adepto simples e levava o neto lá para ver o jogo. Portanto, foi por isso que eu disse que a minha ligação à Vitória é da família, do avô e do meu pai. É verdade. Claro que sim. E vamos então passar ao tempo em que o seu pai é de facto presidente do Vitória Sport Clube. Exatamente. Que idade tinha, mais ou menos, o Raul nessa altura? Já vou fazer as contas, penso que 8 anos, 9 anos. E já 8, 9 anos, talvez. Já teve momentos nessa fase da sua infância, porque ainda era muito novo, foi muito fácil. Mas já tinha momentos em que pode assumir que sentia que era filho de alguém que presidia uma instituição tão importante para a cidade? Eu não sei se tinha a sensação, ligações, eu percebo, André, não sei se tinha a sensação de ser filho de um presidente, até que o meu pai, antes de ser presidente, tinha sido já vice-presidente, secretário-geral, já tinha um passado vitoriano. Eu tinha a consciência que era filho de um dirigente, quer dizer, portanto, de um dirigente importante do Vitória, isso tenho essa consciência. Aliás, aos momentos em que eu tenho as maiores emoções, as emoções vitorianas é essa época, em que eu miúdo vou com o meu pai, aí já é com o meu pai, também para os balneários e tenho até, lembro-me da ansiedade antes de começar os jogos, de ter vómitos e nervosismo para ver se aquilo ia correr bem, se a Vitória ia ganhar. Portanto, partilhava muito isso nessa época, Foi um momento porque eu costumo, aliás, eu tinha a conversar com um atual, não é o atual, mas um dos últimos presidentes, e ele me dizia, vocês sentem isto com afeto, com o amor ao clube, e portanto as derrotas e as vitórias são muito importantes para vocês, mas eu sinto também com responsabilidade, porque a responsabilidade de, como era ele o dirigente, a responsabilidade de ganhar, ou pelo menos corresponder ao voto dos eleitos. Eu penso que nessa época, eu além do amor clubista que depois mantive ao longo de 60 anos,
tinha também já um bocado a noção que o meu pai tinha de responsabilidade. A responsabilidade daquilo correr bem no ano que o meu pai era presidente. E, portanto, era por isso que tinha mais ansiedade nessa época, de se calhar que depois. Exato, portanto, tão admito novo, isso perfeitamente. Assumo que sim, tão novo já tinha já sentia esse peso. Sentido. Peso esse que cresce e tem na sua casa imensas histórias, conviveu com pessoas altamente ligadas ao clube e não sei se é por aí que vem também o seu interesse de escrever os livros que são bem conhecidos do Raul. Sim, eu conheci aquilo que era o regime do Vitória desde que eu comecei a ir ao futebol, que é o início da época dos anos 60, até quase até hoje. Eu não diria só até hoje, porque agora já as novas gerações que são dirigentes, às vezes só os conheço depois de elas serem eleitas, porque conheci os pais e não os atuais, porque já são os filhos da minha geração que assumem este protagonismo agora diretivo nos últimos 10 anos. Mas de resto, eu sempre conheci muito bem, não só não conheci por ser presidente do Vitória, mas conheci por ser amigos do meu pai ou meus amigos, depois mais tarde meus amigos. Portanto, havia aí uma identificação. Pesquisa para os livros, portanto. E portanto, eu achava, eu quando fiz o primeiro livro chefe de Vitória aos 75 anos, que vai agora fazer 25 anos, eu achava que está aí, com licença. Muito obrigada, eu achava nessa época, eu queria conhecer a história de Vitória, queria, com curiosidade efetiva, nessa altura era Presidente da Assembleia Geral de Vitória, achava que devia haver um documento escrito que retratasse a história de Vitória. E não havia. E aproveitei o facto de Vitória comemorar uma data redonda, chamamos-se os 75 anos, é chamado os Bodas de Diamante, ou coisa parecida, para dizer ao Presidente então, António Pimenta Machado, que seria bom aproveitarmos aquela ocasião para fazermos um livro do Vitória. Portanto, o livro 75 anos sai ainda sobre o Pimenta Machado. E foi, portanto, publicámos, eu tinha responsabilidades de Presidente da Assembleia Geral na época, e ele era Presidente da Direção, convenci-o que era bom o Vitória ter um documento escrito daqueles 75 anos. Agora está-se a fazer um livro centenário, e se calhar faria-se sempre, mas nos 100 anos podia-se ter feito ou não ter feito. Mas fez-se porque se tivemos a consciência de que não havia nenhum documento escrito global, havia episodicamente havia relatos de jornais, em que estavam fases da história do Vitória, havia até revistas, quando o Vitória estava à primeira divisão em 58, uma revistazinha que se publicou na altura, mas são coisas muito pontuais e muito datadas, não é? Portanto, um global sobre o Vitória não havia. Eu próprio desconhecia, antes de o escrever, o que tinha sido Vitória dos anos 50, por exemplo. E dos anos 40, provavelmente dos anos... E, portanto, tinha alguma curiosidade de saber quem foram os jogadores mais influentes, como é que se viveu aquelas épocas. E, portanto, foi com bastante paixão até que fui fazer essa investigação que já estava escrita e que não era conhecida. Demorou mais ou menos quanto tempo essa pesquisa? Consegue precisar? Não demorou muito tempo, não demorou muito tempo, é o ano de 1997, não é? Eu acho que é no início do ano, o Vitória depois comemorou as comemorações em setembro, e eu penso que, mas a festa foi em dezembro, porque a festa no tempo do Pedro Machado eram sempre, apesar da data que é considerada a fundação ser 22 de setembro, as festas fazem-se em dezembro, nem sei muito bem porquê, mas... E, portanto, o livro saiu em dezembro de 1997. E, portanto, a decisão de o fazer é do início do ano, janeiro, fevereiro, março, máximo de 1997. E quais foram, assim, as maiores fontes, que melhores fontes estiveram disponíveis para essa pesquisa? Foi a imprensa, as fontes fundamentais, a imprensa desportiva, que era nacional, Vitória como clube da primeira divisão, que já é grande parte da sua história, portanto, o Jornal A Bola, que foi uma fonte muito importante. E também a imprensa local, porque a imprensa local, na época, relatava muito pormenorizadamente, tinha as páginas desportivas, portanto, por exemplo, o Vitória dos anos 20, dos anos 30, era a imprensa local, já não chega à bola, não é? Se calhar, quando falamos em pormenor de imprensa local, até falamos em acompanhamento, porque, se calhar, os outros jornais, não é, de outra dimensão e que chegam a mais pessoas, só retratam, provavelmente, episódios mais marcantes, não, enquanto que o local faz um acompanhamento, admito que é
e é verdade, a imprensa local foi a principal fonte, evidente. Nomeadamente o Jornal Notícias de Guimarães, que na época era praticamente o único, havia o Comércio de Guimarães, pois era uma coisa mais pequenina e, portanto, também consultei, é evidente, mas teve menos. Notícias de Guimarães era um jornal que tinha muito desporto, metade do jornal era a falar de Vitória e até de outras modalidades, mas mais do Vitória, do futebol. Mas a verdade é que desde que o Vitória entra nos campeonatos nacionais, eu até diria, na altura, que se fazia por apuramento dos distritais. Desde 45, que é o primeiro jogo da primeira divisão, e é mais ou menos a época que se funda a bola de Canto de Oliveira é formada também por esse ano, se não é 45 a 46, portanto o Vitória, como clube da primeira divisão, passa a ser reportado, pelo menos semanalmente, os relatos dos jogos. Essa empresa deslocava enviados especiais a Guimarães, que eu fui amigo, o meu pai foi amigo e o Portabella também é amigo, claro. Do Porto, que vinham sempre fazer os relatos de Vitória, Vitória Belenenses, Vitória Académica, Vitória Eleições, lá o que fosse. E também quando Vitória jogava o Benfica, o Sport, também há relatos. Portanto, a imprensa local acompanha com mais peripécias, chamemos assim, mas eu posso dizer que a imprensa esportiva nacional, nomeadamente a Bola e o Mundo Desportivo, e o Record, que eram os jornais já, mas mais a Bola tinha mais credibilidade, portanto, pelo menos o critério que eu utilizei, porque também tinha, finalmente, informação, não é? Não era preciso estar a ler o relato na Bola e no Mundo Desportivo e tal, porque normalmente pode ser de áudios diferentes, mas a informação é a mesma, não é? Portanto, a imprensa esportiva nacional foi importante para esse livro, também para este livro. Sim, claro que sim. E é bom darmos aqui esse apontamento, porque merecem toda a sua atenção, que são muitas vezes os jornais regionais, não é? Que têm mais dificuldade nessa sobrevivência, e bem se vê pelo resultado deste livro que importa uma instituição que tem uma massa associativa tão forte, o papel importante que a imprensa pode ter. Mas já que falamos em cidade e em clube, em cidade falámos primeiramente, quando disse que também tem algum conhecimento sobre a sua cidade, Guimarães, sim, e com gosto, porque se interessa, como é lógico. Eu tenho dois livros, além dos de Vitória, eu tenho dois livros sobre o século XX vimaranense. Isto é uma parte que não é hoje a entrevista do desporto, mas um que é de 1900 a 1940 e um segundo volume de 1940 a 1970. Hei de escrever, pelo menos penso em projeto ainda de vida, fazer o último, que é de 70 a 2000, mas isso ainda está um bocado contemporâneo, ainda não fiz. Ok. E ainda bem que falamos desses dois temas, de o que é a cidade e o que é o clube que importa tanto à cidade, porque acho que é a pessoa certa para eu lhe fazer esta pergunta. Em que medida importa tanto à cidade de Guimarães como ao Vitória Sport Clube estes livros pela sua mão? Não sei se é os da minha mão, porque há outros. E outros? Eu acho que a memória escrita, hoje a memória é registada, nestas gerações atuais, é menos registada em livro, não é? Hoje há muita documentação de memória digital e que hoje há outro tipo de memórias que também são de registro. Nem quero fazer juízo de valor se o livro é melhor ou se é pior, mas hoje há outras formas de registro. Mas na época em que estes livros foram escritos, o grande documento de registro é o livro. E, portanto, foi muito importante para Guimarães a publicação destes livros, porque fica ali uma memória registada que ainda hoje é muito consultada. Este meu livro do Vitória, 75 anos de história, que já passaram 25 anos, eu ainda continuo, não vou dizer diariamente, que seria um exagero, mas muitas vezes a receber telefonemas de pessoas que queria que eu lhes confirme certa história que poderão ter lido no livro, ou que o livro lhe abriu a porta para alguma curiosidade, e tal, às vezes são muito consultados, às vezes há jantares de amigos, só para lhe contar isto, há jantares de amigos, aqueles jantares de homens que ainda hoje se fazem, hoje é mais homens e mulheres, mas... E ainda bem que é mais homens e mulheres. Ainda bem, muito bem, para mim é muito mais, mas aqueles jantares estão lá e a certa altura sobre uma discussão na mesa sobre em que ano que Vitória subiu à divisão, ou quem é que marcou o golo, do jogo tal, ou do jogo Y. E as pessoas estão fora, estão de jantar e um amigo qualquer diz: explica, tu sabes quem é que marcou o golo da final da taça, não sei o quê. Portanto, coisas que me surgem. Acontece por coisas assim. Não vou dizer que é todos os dias, nem nada que se pareça. E às vezes eu tenho de consultar, porque também na memória não sei tudo, não é?
Mas pronto, eu tenho normalmente essas fontes de consulta, seja ao livro, seja a outros elementos, desfaço estas discussões que são apenas primárias numa mesa de café, em que eles estão a discutir isso, a teimar que é sim ou que é sabe. É, portanto, podemos dizer que isso é uma das recompensas que recebe deste trabalho. Sim. Eu nesta parte destes livros do Vitória e da cidade, não tenho qualquer outra intenção senão contribuir para que essa memória não se perca. E antes de seguirmos... Também não quero, provavelmente... Antes de seguirmos a algum do guião que aqui tenho, fugindo um bocadinho a isto, entrando numa parte um pouco mais pessoal, de onde acha que lhe surge este desejo em se interessar tanto por Guimarães como pelo clube Vitória, como por relatar, o conhecer mais da cidade que vem? Não lhe perguntei se há alguma formação académica por trás disso. Não, a minha formação de engenharia não tem a ver com história. Não tem a ver com história. Isso não. Sim, reconheço-lhe como engenheiro, mas... Não, aí a formação académica não. Mas eu acho que essa está feita... Eu acho que desde criança, eu lembro-me, nunca li, mas lembro-me de em casa do meu avô, havia lá uma estante em que já tinha os jornais do tempo da República em Guimarães, a Velha Guarda, tinha coleções encadernadas desses jornais, que eu folheava os títulos, provavelmente era muito criança e nem tinha conteúdo, eram já panfletários, a Primeira República é muito, portanto, não tive interesse sequer ideológico por aquilo, mas lembro disso, isso... estética de atenção às letras e aos livros? Não, a história de Guimarães e a história de Vitória, a história de Guimarães, mas incluindo a história de Vitória em particular, a história de futebol de Vitória, porque eu não sei se o guião aponta para que a gente conte muita coisa das modalidades, eu das modalidades conheço apenas conheço episódicos. Eu de Vitória Futebol acho que a memória que chega para lhe ir ao pormenor, se for acaso disso, do que diz respeito às modalidades, a minha participação já é menor, quer dizer, pronto, mas vamos ver o que é que, não estou a dizer que não. Portanto, e da cidade também sempre tive muito gosto por isso, sempre tive muito. Agora, de onde é que vem isso? Acha que foi... Eu acho que o meu pai teve grande influência nisso, o meu pai também publicou, a edição é dele, mas ele tem 2 livros, de efemérides guimarãeses, que são efemérides, não é quase trabalho dele, é trabalho dele de recolha, não é? Não é de escrita, não é? Embora ele escrevesse muitos jornais da terra, não é? Ele escrevia muitos jornais da terra, mas esses livros de efemérides são recolhas de datas. Ele tem dia 1 de janeiro, Guimarães, houve esses 3 ou 4 acontecimentos mais importantes, um em 35, outro em 25, não sei o quê. Ele fez uns livros de efemérides guimarãeses que vai de 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Quer dizer, em cada daqueles dias tem isso. Portanto, talvez tenha sido o meu pai que me transmitiu mais fortemente esse conhecimento da história. Mas eu penso com muita sinceridade que foi o facto de eu sentir-me como testemunha privilegiada dos contactos com essas pessoas que dirigiram o Vitória, que dirigiram a Câmara, que dirigiram já menos o mundo empresarial, mas também algumas, que eu fui contactado ao longo da vida e que conheci alguns e que achei que isso não se devia perder, quer dizer, esses testemunhos pessoais que eu assisti, eu sempre tive a ideia que isso é bom registar. Narrar algo história. Sobre aquelas pessoas que o encantavam. Tive o privilégio de ser testemunha, acho que tive o privilégio de ser testemunha e não devia guardar para mim apenas esse privilégio, está a compreender? Acho que é isso que me estimula mais a escrever esse tipo de memórias, que é o facto de eu saber que sei coisas, de que assisti, que recolhi e que não estão publicadas. Não estão. E, portanto, acho que há um dever de cidadania que eu tenho, eu tenho muito gosto nisso, mas também para outros, e acho que é motivo de interesse de muitos, isso ficar escrito está transmitido e, portanto, é isso que tem estimulado a fazer esses livros, quer o Vitória, quer os outros da cidade. E já que falamos em interesse de todos e de muitos, também gostava de si ouvir a opinião, porquê o futebol a importar tanto às pessoas de Guimarães? Isso é uma leitura que pode ser discutível, mas o Vitória foi a expressão do bairrismo da terra que tem a maior pressão nacional.
A minha leitura é esta, que é uma leitura que eu não sei se é tão objetiva quanto isto. Nos anos... Guimarães não é capital de distrito, hoje os distritos quase que nem existem, mas, pelo menos em termos de responsabilidades administrativas, mas nas épocas mais fortes dos anos 40, anos 50, eram muito importantes essa questão. E Guimarães tinha, como tinha Chaves em relação a Vila Real, como tinha Covilhã em relação ao Castelo Branco, não sei se Tomar em relação a Santarém, pronto, só para dar alguns exemplos, Caldas da Rainha em relação a Leiria, há cidades que são também, do ponto de vista do seu desenvolvimento económico, social, com alguma pujança, mas que não têm os benefícios administrativos das capitais de distrito. E, portanto, Guimarães tinha uma rivalidade com Braga nesse sentido. E a forma, e no futebol ganhava. O futebol ganhava, o resto perdia, provavelmente. Mas o futebol naquela época, hoje perto bem de futebol, mas naquela época... Alguns têm ganhado de vez em quando, exato, não é? naquela não época... sempre os mesmos. E ontem perdeu. Mas, É verdade, é muito recente esta. É um assunto sensível. Peço desculpa. Mas naquela época, nos campeonatos distritais de Braga, como pode ver nesse livro, o Vitória foi campeão consecutivamente. Não houve um único campeonato quando começou a ser apurado para os nacionais, dos anos 30 aos anos 40, uma época de cerca de 10 anos, o Vitória foi sempre campeão distrital. E isso se encheu muito de orgulho os bimaranenses em relação a Braga. E, portanto, e tinha esse reconhecimento regional. Mas faltava... Não havia aquele fator história, cidade berço... Cidade berço mas isso não ligo isso muito ao futebol. André, eu não ligo isso totalmente ao futebol. A cidade berço é outro orgulho de Guimarães, portanto, é a capital do reino, e, portanto, mas não sei se isso tem muito a ver com o futebol. A minha leitura de futebol é esta. Guimarães superiorizava-se a Braga no contexto do futebol. E, portanto, o plano regional afirmava-se, mas faltava-lhe o plano nacional. E Guimarães era, já nessa altura, nessa altura principalmente nos anos da Segunda Grande Guerra Mundial, isso é mais por investigação do que viver, porque eu sou, apesar de ser velho, nasci depois dessa época, mas Guimarães já era uma capital de desenvolvimento económico forte do ponto de vista da têxtil. Tinha grandes empresas têxteis, os linhos de Guimarães eram considerados em todo o país, vinha cá gente de todo o país comprar a casa de linhos de Guimarães, os lençóis e os folhetos de linho, e não tinha esse reconhecimento nacional, não existia. E os dirigentes da época do Vitória, dos anos 40, empenharam-se muito fortemente em conseguir que o Vitória chegasse, porque a São Paulo Braga não conseguia, não apurava para os nacionais, só apurava Porto, Lisboa, Coimbra e Setúbal, penso eu, talvez o Algarve. A São Paulo Braga era uma ação menor, Braga era um bocado de província, não era propriamente, não apurava Vila Real, nem Vila Viana, nada disso. Enquanto Guimarães já tinha a indústria até bem desenvolvida. Guimarães tinha indústria, e portanto houve um grande empenho de alguns dirigentes do Vitória, que por suas funções de agentes comerciais percorriam o país e até a África, e que acharam que iria tornar mais conhecida a indústria de Guimarães através do nome de um clube de futebol que tivesse repercussão nacional. Há uma frase sua, numa entrevista ao Jornal Minho, o Raul diz mesmo: os industriais de Guimarães viam o Vitória como uma marca da terra. Exatamente. Os técnicos de vendas andavam por todo o país a vender os têxteis. Ao dizerem que Guimarães estava associado a um clube de futebol de primeiro patamar, isso beneficiava muito a visibilidade da terra. O historiador Francisco Pinheiro ainda conclui este raciocínio, no mesmo artigo do Jornal Minho, dizendo: os clubes lusos são muito financiados a partir de mecenas até à década de 70. É exatamente por isto? Os mecenas financiavam para dar reconhecimento à cidade e ao trabalho deles? Tudo que leu até essa parte do financiamento é exatamente o que eu penso. Eu gostava de tentar explicar agora, mas está nessa entrevista com mais clareza até do que eu estava agora a sair. A questão do financiamento acho que se prolonga para além disso, não é? Não é os anos 60, não é? Os anos 70 ainda é. Eu escrevi agora um texto para uma revista que foi publicada aqui em Guimarães, que é os Musiquê, que saiu agora há pouco tempo, há um mês ou dois, em que chama-se A História Económica de Vitória. Em que eu defendo a tese de que o Vitória viveu em consórcio de empresários,
seu dirigismo até 85, até ainda o Pimenta Machado entra para a Vitória, ainda em consórcio de empresários. E só a meio não é meio não, um bocadinho antes de metade, mas ao fim dos primeiros, eu tinha 24 anos, ao fim dos primeiros 5, 6 anos, é que ele toma conta em absolutismo do clube, acaba com o consórcio de empresários e cria o presidencialismo. E é uma mudança radical do Vitória, da gestão do Vitória. E que até hoje mantém-se o presidencialismo. Pós-Pimenta Machado mantém o presidencialismo. Isso é positivo ou negativo? O que é? Essa mudança foi positiva ou negativa? Isso é uma pergunta muito difícil, Okay. porque é de analista. Isso acompanhou um bocado só o português. Os presidentes dos clubes tornaram-se muito presidencialistas, não é? Valentim Loureiro, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira. Portanto, não é uma questão que o Pimenta Machado tenha por ele somente inaugurado. Em Guimarães, criou, destruiu uma integração coletiva da sociedade local, ou do empresariado local, que não é bem da sociedade, na gestão do clube. Destruiu, que era muito coletiva. Aliás, os vice-presidentes iam para vice-presidentes para se prepararem para ser a seguir presidentes, porque ninguém aguentava ser presidente muitos anos, por uma questão de esforço também pessoal, porque tinha umas empresas para dirigir e o Vitória ocupava muito tempo, mas também pelo contributo financeiro que tinham de dar para gerir o clube, porque ser presidente do Vitória daquelas épocas custava dinheiro. O clube era deficitário. E, portanto, as pessoas aguentavam 1 ano, 2, 3, o máximo. Obrigava-as a perder tempo e obrigava-as a dar contributos. Mas preparavam as suas sucessões com os seus vice-presidentes, que logo a seguir, quando eles saíam, sucediam-lhe como presidentes. Foi sempre assim no Vitória. Eu diria que foi quase isso desde a fundação, até 85, 86. Depois o Pimenta arrumou com isso, tornou-se senhor absoluto do clube, com tudo que... Tem memória se podemos apontar isso como um momento muito conturbado para o clube? Não foi uma transição natural. Não, foi uma transição natural. É uma transição natural. O Pimenta tem de disputar eleições. O Pimenta, quando toma conta do clube, toma em consórcio com 2 primos. Eu continuo a considerar que é consórcio, porque embora tivesse uma ligação familiar, nada deles, além da sua relação familiar, não tinham negócios comuns, quer dizer, não é família. Aliás, o António Pimenta Machado vivia em Lisboa, os primos viviam em Guimarães, e, portanto, nem tinham ligações nenhumas a não ser primos. E toma conta. A meio desse percurso, ou melhor, ao fim de 4, 5 anos, entre a ruptura com um dos primos, principalmente, o Armindo Pimenta Machado, disputa eleições com ele, é primeiras eleições democráticas no Vitória, porque também tinha-se passado 10 anos depois do 25 de Abril, a democracia estava a instalar-se, estava já instalada, disputa eleições democráticas com ele, ganha as eleições, e como ganha, afasta-o, fica ele com o poder. E a partir daí gera o clube como legitimidade por vontade dos sócios. Estamos na década de... 80. Fazer um ponto de situação. E como é que estava o Vitória Sport Clube em plena década de 80 perante as outras modalidades desportivas? Eu explico porque é que faço esta pergunta, porque eu penso que um clube com tanto impacto para uma cidade e com uma massa associativa tão forte tem também o poder de abrir o leque, de apoiar uma maior variedade de modalidades desportivas, não é? Vi, por exemplo, que ao longo deste livro que fala muito do desporto, da história do desporto em Guimarães, há várias décadas que são um marco e que servem de introdução a diferentes modalidades dentro do clube, não é? E nessa década de 80 em que estamos a falar dessa mudança que passa para a presidência de Pimenta Machado, como é que se encontrava o Vitória Sport Clube perante as modalidades desportivas? Ainda era o futebol só que importava ou já outras apareciam como protagonistas? O futebol vai ser muito dominante. Claro. O futebol vai ser muito dominante. Há nesses anos, exatamente nessa época, mas não tem nada, não sofreu nada com esta questão. Há uma modalidade muito interessante, do ponto de vista até do carinho que os adeptos lhe davam, que é o voleibol feminino. O voleibol feminino sim. É uma modalidade nos anos 80,
muito querida por sócios, tinha o pavilhão de Inatel, que era na Já altura. Já vi o voleibol feminino. Exato, que até a Xavi já tinha tido, e portanto, esse voleibol feminino, que depois acaba num episódio que acho que é um bocadinho íntimo e portanto não vale a pena descrever com pormenor, do Pedro Machado, que vou acabar com a modalidade. Ok. Acabar com a modalidade. Mas, e depois houve um período até que não houve modalidades. O Pedro Machado, e depois acaba com o voleibol feminino, e acaba no máximo, agora não posso precisar, mas no máximo no início dos anos 90. Sim, porque o hóquei também já tinha terminado. A primeira modalidade, a primeira grande modalidade em Guimarães, e que justifica fazer o Ringue da Amorosa, justifica construir o Ringue da Amorosa, é o hóquei patins. Portanto, é a primeira grande modalidade do Vitória, para além do futebol, é o hóquei patins, no início da década de 50, em que é construído o Ringue da Amorosa. O Ringue da Amorosa é para o hóquei, mas o hóquei, por um episódio de conflito entre o Vitória e São Joanense, que deve ter sido escrito aí, pormenizadamente, até para o António Xavier, que era jogador dessa equipe, portanto, eu isso só sei de ouvir contar, não sou da frequência, nunca vi um jogo de hóquei, nunca vi um jogo de hóquei, embora tenha ouvido tantas descrições que é quase como está a ter estado, mas nunca vi. Foi uma tristeza, sobretudo, não é? Foi uma tristeza, sobretudo. Foi uma tristeza muito grande. Portanto, essa modalidade é abandonada e depois começa a jogar handball. Pouco depois começa o handball. Mas o handball não começa no Vitória, começa mais no CAR, Circuito Afriqueiro, Chicolanda, e depois o Vitória também acompanha, que é a época da criação da Associação de Esportes de Braga. Que há 3 equipes de Guimarães, o CAR, o Vitória e o Francisco Holanda, ainda não há Fermentões, por exemplo, mais tarde, não muito mais tarde veio o Fermentões, e depois havia os de Braga, penso que o Sporting de Braga e o Académico de Braga, o ABC. E o Famalicense, talvez, pronto. Criam a Associação de Esportes de Braga. Tudo isso na década de 60, 70, mais ou menos. Mas elas foram-se, em Guimarães havia grande ecletismo, o Chico Holanda manteve sempre, o Francisco Holanda manteve sempre o handball. O CR deixou a prática desportiva, mas o Chico Holanda manteve o handball e o voleibol e tal. Agora o Vitória... Não partem muito do Vitória Sport Clube. Não partem disso. O Vitória acompanhou. O Vitória acompanhou, ainda agora parece que tem muitas modalidades. Agora parece que não tem muitas modalidades neste momento, mas foram mais ou menos criadas. E pronto, os grupos seccionistas, deixa-me só explicar, a minha ideia é assim, os grupos de amantes dessas modalidades. Por exemplo, o basquetebol. O basquetebol é uma criação de um grupo de vimaranenses. O basquetebol tinha muita tradição na região de Aveiro, mas aqui no Distrito de Braga, não eram no Porto também, mas no Distrito de Braga ninguém jogava basquetebol. Ninguém jogava basquetebol. E houve determinada época, penso que anos 80, anos 90, não sei, 80 talvez, em que um grupo de amantes de basquetebol, pessoas que gostavam de jogar, acho que vou também conversar com o Emílio Guerreiro e ele poderá muito melhor contar isso. E está aqui descrito, está aí descrito, basquetebol, também criaram o BCG, Basquete Clube de Guimarães. Não tem nada a ver com Vitória, é o Basquete Clube de Guimarães. Mas em determinado momento, esse clube, já depois de Machado, porque Machado não queria modalidades e, portanto, depois de acabar o voleibol feminino, não quis ver modalidades e, portanto, as épocas do Pedro Machado até 2004, que é quando ele sai, portanto, anos 90 e anos 2000, não há modalidades unitárias. Já me respondeu ao que eu lhe ia perguntar. Se esta relação conflituosa, Vitória Sport Clube, Câmara, e de tantos conflitos que existiram nesse tempo de presidência, se tinha realmente atrasado essa atenção a outras modalidades? Não, eu acho que primeiro acabou com a modalidade e depois, como queria, porque achava que o futebol é que dava protagonismo mediático até, e ele era um homem de muito protagonismo mediático, e ele achava que as modalidades podiam existir, não as proibia, desde que não custasse nada ao clube, desde que houvesse pessoas que quisessem pegar nelas. Era a tese dele. Mas não estimulava, e portanto não estimulava, criou-se outros clubes, o BCG, para o basquete, o Francisco Holanda seguiu o handball, Fermentões também tinha o voleibol e tinha o handball, pronto, até não sei se estou-me a esquecer de alguma coisa. E portanto não estava no Vitória. Só que quando o Pedro Machado larga, sai, o BCG, por exemplo, achou que ir para o Vitória, as primeiras pessoas
que lhe daria mais endurance, mais força, era o clube, era outro nome. Há um emblema. É outro emblema, e foram ter os primeiros pessoas, que são os guerreiros, quer o Emílio, quer o Fernando Guerreiro, que até foi recentemente vice-presidente da direção, que eram homens muito ligados ao basquetebol, e o Dr. António Lourenço, médico e não sei o que mais, foram ter com o presidente da época, que seguiu o Pimenta Machado, e disseram: nós temos aqui este clube, mas preferíamos que isto fosse uma secção de Vitória de Guimarães. Isto fosse uma secção de Vitória. E eles, todos esses presidentes que seguiram ao Pimenta, incentivaram o ecletismo. E, portanto, aceitaram a entrada do BCG no Vitória, passando a ser Vitória Sport Clube, o voleibol também, por amantes de voleibol, voltou a surgir, e hoje há muitas modalidades, porque e agora a direção até, como agora há SAD para o futebol e ao clube, o clube dedica-se também um bocado às modalidades, não é? E, portanto, agora há um incentivo às modalidades, há um orçamento para as modalidades, os sócios já pagam €1, ou até mais, não sei muito bem, parece que é €1, da sua cotização é para as modalidades. Portanto, hoje há uma integração das modalidades no contexto do clube que não existiu nos anos 90. Concorda se eu lhe disser que, apesar de toda essa luta pelo futebol dentro do Sport Clube por parte desse tempo de presidência, como já falámos, no fundo é um pouco estranho, porque ao longo das entrevistas que tenho feito aqui nesta mesa, percebo que todos os eventos desportivos associados a modalidades que não o futebol foram aquelas que, por exemplo, ainda hoje são recordadas com mais carinho, ou que trouxeram pessoas de outras cidades e países até Guimarães, ou que tiveram a capacidade de movimentar mais as pessoas em torno desse mesmo evento. Lembro, por exemplo, no que diz respeito ao handball, aconteceu. Eu tenho dúvidas sobre isso só por uma questão. Eu acho que isso que me está a dizer é totalmente verdadeiro e subscrevo. Agora, não tenho a lógica que o futebol não tivesse tido um peso equivalente ou até superior a essa questão. Eu acho que aquilo Ou será que hoje em dia já não é superior? Já teve esse peso superior e hoje em dia não é? Não tenho essa ideia. Não. Eu pessoalmente não tenho essa ideia, isso é discutível. Quer dizer, acho que realmente Guimarães sempre acarinhou a existência de modalidades, mesmo nos anos que realmente, como eu lhe referi, que no Vitória não esteve, foi um período de 10, 15 anos, também não foi, na história do Vitória de 100 anos, já há um período que, desses 10, 15 anos, que não teve modalidades. De resto, teve sempre, teve mais ou menos sempre, não sei, no início talvez não, mas, ou várias épocas teve. Mas eu penso que o futebol foi sempre a modalidade, e os eventos ligados ao futebol, as conquistas do futebol, o acompanhamento do Vitória como equipe de futebol, foi sempre superior se ouvir algum sócio mais anónimo na rua e lhe perguntar que memórias tem de êxitos desportivos, fala tudo dos êxitos do Vitória. Do futebol, não lhe fala dos êxitos do basquetebol ou do voleibol. Isso é a minha convicção, sem querer dizer que não... que dizem, no voleibol não foi campeão. Pois fomos campeão do voleibol, fomos campeão do basquete. E, portanto, isso é uma memória que as pessoas acarinham. Portanto, não estou aqui a desprezar, mas penso que aquela que mais sentiram, que mais pessoas acompanharam, que apesar de todas as modalidades são de pavilhão, tem menos gente do que o futebol, que é o estádio, que leva 15 mil, 20 mil pessoas. Modalidades, 2, 3 mil, coisa parecida. Portanto, penso que as modalidades, o hóquei em patins é uma coisa que toda a gente recorda, da geração do meu pai, isso foi muito marcante, marcou muito. Há bocado eu estava a recordar o Amadeu Portilha, o voleibol feminino nos anos 80, acho que também foi muito acarinhado. Depois, mais tarde, o voleibol e o basquetebol, que ganharam títulos nacionais, o voleibol foi campeão nacional, o basquete ganhou a Taça de Portugal, também são muito acarinhados, mas nada tem a ver, em termos de comparação mesmo, com ganhar a Taça de Portugal em futebol, ou com os êxitos do tempo de Paulinho Cascavel, ou coisa parecida. Serão sempre aquilo que mais se recordará
no universo associativo e populacional da comunidade, serão sempre os eixos de futebol aqueles que são mais marcantes. Entendo. Isto é a minha leitura, pode vir aqui. Experimento mais um bocadinho. Quando eu ouvi os guerreiros, ou não sei, o Emílio pelo menos, e até o Fernando, ele provavelmente, aquilo que mais mexeu com eles foi o basquetebol. Isso dá a compreender. Portanto, isto depende do raciocínio de cada um. Claro. Agora, se olharmos para a massa global, eu acho que o futebol foi sempre mais marcante. Em 2013, Guimarães, Cidade Europeia do Desporto. Sim. O Raul tem um conhecimento profundo da sua cidade, também do Vitória Sport Clube, de diferentes modalidades desportivas. Pergunto-lhe, o que acha que aconteceu em Guimarães de mais marcante para que ele levasse até esse ponto, em 2013? Vários acontecimentos ou modalidades destaca, ou atos pela mão de alguém na Câmara que... Eu penso que o Amadeu Portilha teve um papel muito grande. O Amadeu Portilha teve sempre, e foi vereador de desporto na Câmara, e antes de ser vereador teve responsabilidades no desporto, quer aqui no Tempo Livre, quer aqui, não é aqui, mas quer a Tempo Livre, e o Amadeu Portilha teve sempre a filosofia que era preciso desenvolver as outras modalidades e não o futebol. O futebol já tinha o seu espaço, as pessoas já eram todos adeptos de futebol, já todos gostavam de jogar futebol, e portanto o que era importante até nos apoios municipais ao desporto era estimular outras modalidades. E isso foi, mesmo na criação de equipamentos, isso era uma política assumida, até porque o Amadeu foi praticante de handball e, portanto, ele, embora gostasse também muito de futebol, mas sempre tinha, e o Amadeu Portilha, sem querer aqui, sem querer aqui agradecer-lhe, porque ele é que me convidou para este programa, mas digo isto com toda a justiça, tem um papel fundamental na prática desportiva, no estímulo à prática desportiva dos últimos 30 anos em Guimarães. Ok. Dos últimos 30 anos. Antes não, mas disse 30, número redondo, mas é à volta disso. E, portanto, as suas ideias levaram à criação de muito equipamento desportivo e de muita prática desportiva. As infraestruturas apelam as pessoas, e não é? É evidente que quando Guimarães é capital europeia da cultura, SEC 2012, não é? E isso, o criar uma capital europeia de alguma coisa, naquele caso da cultura, foi algo que Guimarães, quando isso foi designado, nem terá percebido muito bem o que era isso, mas depois começou a ser um grande emblema da afirmação da cidade. Aqueles 6 anos, como em 2006, que é a altura que o Governo decide que a capital europeia da cultura é Guimarães. Até a sua concretização em 2012, são 6 anos, são anos em que vai crescendo o interesse, a afirmação de Guimarães, o tal bairrismo, que há bocado falámos, que levou a que o futebol fosse muito apoiado para levar o nome de Guimarães até para os textos e para aquilo tudo, também para a cultura, vamos agora, passados estes anos todos, foi importante. E, portanto, haver um acontecimento internacional que continuasse a falar o nome de Guimarães era importante. Acabou a cultura. Ora, se estávamos numa fase importante da prática desportiva, porque estávamos, porque há estruturas, há multiusos, porque não fazer também numa cidade europeia de desporto, que continua a ser um acontecimento internacional e que temos pano para mangas, chamemos-lhe assim, na prática desportiva para fazer. E, portanto, acho que é isso que leva à cidade europeia de desporto. Prolongar a internacionalização de Guimarães como uma cidade europeia. Já não é a capital europeia, mas é uma cidade europeia. Como sou professor de não sei se está a compreender o que eu quero dizer, mas é isso. Claro que sim. E eu acho que é isso que quer dizer. E quero exprimir mais um bocadinho a sua resposta e aproveitando das boas memórias que possui, falámos agora de um fenómeno mais recente, não é? Estamos a falar de 2013, de algum trabalho feito antes disso, durante o ano 2000, mas consegue dizer, ou será uma pergunta difícil esta que lhe faço, se falarmos, por exemplo, década de 50, 60, 70, 80, 90, o que é que podemos marcar em Guimarães como algo importante de cada uma dessas décadas no que diz respeito ao desporto? Há uma resposta possível? É possível que haja, eu nunca tinha pensado nisso e, portanto, não posso
não lhe posso dizer. A década de 50 é marcada realmente para o Hóquei em Patins. Não é? É marcada Concordo. para o Hóquei em Patins, mas também é marcada, porque eu acho que o futebol foi sempre o predominante, é muito marcada pela subida, primeiro pela descida, mas depois pela subida do Vitória à primeira divisão, que depois fica lá sempre até 2006 ou 2007. Portanto, são quase 50 anos, devem ser muito próximos dos 50 anos, portanto, essa subida de 58 é uma subida muito marcante, até porque muda no plano classificativo os resultados habituais do Vitória. O Vitória, até descer a divisão em 55, era um clube que lutava para não descer, fazia parte destes clubes que ainda hoje existem, que todos os anos querem mais pontinho, menos pontinho, bom, ou descem ou não descem, e a partir da subida de 58 passa a ser um clube que aspira a ser o quarto grande. E começa a disputar os lugares de cima, não é campeão, mas começa a disputar os lugares de ser o quarto ou quinto ali. Portanto, já nunca mais, a não ser uma outra época, quer dizer, portanto, essa transição, na década de 50, eu diria que na década de 50 é muito importante o Hóquei em Patins, porque foi realmente muito acarinhado e foi uma modalidade muito marcante, mas também da parte desportiva, o regresso do Vitória à primeira divisão e a relativa mudança até classificativa que passou, que é a década de 60, mas que começa ainda nos finais da década de 50. Na década de 60 diria que o handball é muito importante. O handball é muito importante, mais que o voleibol, mas também um pouco voleibol. O voleibol começa-se a praticar ali num recinto que ninguém se lembra que foi campo de jogos, que era o logrador da Associação Comercial, do Grêmio do Comércio na época, ali nas traseiras, no pleno centro da cidade, onde é hoje o Hotel do Toural, que aquilo era um quintal, mas jogava-se lá, tinha as medidas exatas para se jogar o voleibol. E, portanto, a bola já tem aí um bocado de importância. E aí jogavam-se equipes masculinas e equipes femininas, que disputavam os distritais do Porto, porque não havia a Associação de Esportes de Braga ainda. Portanto, disputavam os distritais do Porto e havia as equipes do Francisco de Holanda e do CAR. Portanto, e o handball jogava-se no Ringue da Ambrosa. Portanto, é quando aparecem as três equipes de Guimarães, o CAR, o Francisco de Holanda e o Vitória. E, portanto, a década de 60 é muito marcada pelo handball e menos escala pelo voleibol. E também na parte esportiva, porque é a primeira vez que o Vitória chega ao terceiro lugar, o primeiro terceiro lugar, e vai à primeira vez à Europa, é em 68, 69, portanto, final da década, mas toda a década é sempre a aspirar a ser o quarto grande, a aspiração de ser o quarto grande. Consegue o apuramento, finalmente consegue chegar, portanto, é a grande consolidação com o grande clube histórico de futebol português, é na década de 60. Portanto, eu diria que essa década de 70 não tenho memória que possa marcar muito. Não há nenhum não diria nada. Há episódios interessantes, que até, do ponto de vista pode ser negativos, mas também mas acho que marcaram muito da década de 70, que são os dois episódios contra o António Garrido, o Arte de Futebol. Porque há um jogo em Guimarães, logo em 74, em que o carro do António Garrido, ambos Vitória e Boa Vista, isto ficou muito na memória. Há um jogo em Guimarães, Vitória e Boa Vista, que o António Garrido terá prejudicado, eu não assisti ao jogo, mas eu nessa altura estou a estar fora e, portanto, não acompanhava, mas não estive presente, mas em que eles incendeiam o carro do árbitro, não é? O árbitro só consegue sair do estádio para as 2 da manhã, com um grande aparato policial, ainda é um episódio muito marcante. E logo no ano seguinte, o Vitória vai à final da taça e, por questões que ninguém percebe mesmo, a Federação marcou o mesmo árbitro, António Garrido, para disputar a mesma com o Boa Vista à final da taça, que é nas Antas. E que o Vitória também se considera altamente, e aí sim, eu já assisti, se considera altamente prejudicado. Portanto, a denúncia do António Garrido, nos anos 70, 74 e 75, em 2 anos seguidos, contra o Boa Vista,
É aí que se ganha a rivalidade ao Boa Vista, que era uma coisa que nem existia. Ok. Nem existia. Portanto, eu acho que marca muito a década de 70. Acho um episódio muito giro para fazer à mesa. Acho que marca muito a década de 70. certeza. Não me estou a lembrar de mais nada na década de 70 que seja assim muito marcante. Marca assim Portanto, acho que sim. Se me perguntar os anos 80, eu acho que é realmente a chegada do Pedro Machado à vitória. A chegada do Pedro Machado à vitória em 1980 é a grande marca. Mexe com a imprensa, que marca claramente. Nas modalidades, penso que também é nos anos 80 que criou o basquetebol. Penso que é nos anos 80 que se criou o basquetebol. Não sou a pessoa mais indicada para falar de basquetebol, só da fase, eu nunca vi nenhum jogo do BCG, para dizer a verdade, do BCG, Basquete Clube de Guimarães, assisti a alguns jogos já na fase em que eles citaram o Vitória, com o Vitória já, com os americanos e tal, já mais tarde, portanto, mas na década de 80 acho que a criação do basquetebol é também marcante e em termos de futebol, a chegada do Pedro Machado à vitória, e a existência até de eleições com dois candidatos, que é a primeira vez que acontece no Vitória, que é em 85, penso a primeira, e eu 84, agora teria de consultar os dados, mas é ali, e depois a outra a seguir para aí 87, quer dizer, são a primeira vez que houve, e que o Pedro Machado vai à disputa nas duas, ganha as duas, e que leva os sócios e filas pela cidade toda para votarem. Os empresários perdem algum fascínio ou algum interesse maior para com o Vitória quando há esta separação? Perdem, não inicialmente. Inicialmente o Pimenta bem dos empresários, não ele propriamente dito, mas o avô era o homem mais rico o avô do António Pedro Machado é aquilo que se chama nos anos 40 o homem mais rico de Guimarães. Há de haver uma manchete o homem mais rico de Guimarães era o comendador Alberto Pedro Machado, avô do... e portanto ele vem do mesmo estado social, das mesmas pessoas, das mesmas relações, e portanto quando chega ao Vitória vindo de Lisboa em 1980, quando vão buscar a Lisboa para ser presidente do Vitória em 1980, vão buscar um dos nossos. Vamos buscá-lo. Isso é uma afirmação tanto ou quanto curiosa dizer isso assim. Literalmente assim. Aliás, se eu entrevistar para contar isso, foram buscar a Lisboa. Não há esse ponto histórico, não há dúvida nenhuma. Com toda a franqueza. Portanto, aí há coisas que eu posso estar aqui a dizer. André, eu posso estar aqui a dizer coisas que lhe podem ser desmentidas por outro entrevistado. Agora, esse facto, penso que não vai ser ninguém que vai desmentir. Portanto, o Pimenta, quando chega a Guimarães, chega como um dos nossos e é acolhido por a sociedade empresarial local com toda a integração possível, imaginária, e portanto não tem problemas. Aliás, ele ainda nos anos 80 promove a Sócio Méritos do Vitória, um conjunto de empresários da terra que lhe estavam a dar algum apoio, que o ajudavam a ser presidente, que lhe davam os donativos e tal. Portanto, os anos 80 ainda há essa relação. A partir do momento em que ele rompe com o primo, com o Armindo Pedro Machado, sim, esse era empresário da terra, não digo que fosse imediato, mas e começa a dirigir o clube muito mais personalizadamente, muito mais como presidencialista, e que se nota mais nos anos 90, que é quando eu entro. Portanto, eu sou dirigente do Vitória a partir dos anos 90, portanto, e aí começa a haver um desfazamento da sociedade empresarial, que se combina com as eleições do final da década de 90, que é 2000 ou 2001, em que há a primeira vez que há uma lista concorrente contra ele, que junta a sociedade empresarial local, é em 2001. E aí já é das pessoas que tinham deixado de ter... Porque o Vitória também dava protagonismo, as pessoas, evidente que ajudaram, as pessoas, eu digo isto sou amigo das pessoas todas, eu não quero aqui fazer juízos negativos, nem estou a tentar ser o mais objetivo possível da questão. As pessoas foram presidentes do Vitória e sempre sustentavam o clube, portanto, quem ia para presidente sabia que ia para lá perder centenas de contos de reis da época, ou milhares, não dependia da sua dimensão, uns perderam mais, outros perderam menos, mas também ganhavam naquele tempo em que eram um protagonismo não só ao que lhes apetecia, mas também até que eles arranjavam negócios.
Porque conheciam outras pessoas, através do mundo do futebol, que também lhes ajudava aos negócios da sua própria empresa. Portanto, não estou a dizer que era com esse objetivo egoísta que iam para o Presidente do Vitória, iam para o Presidente do Vitória por amor ao clube, subscrevo isso inteiramente, mas também tinham algum benefício. Algum benefício que se provava dessas. Com o Penta Machado, as elites empresariais da terra perderam esse acesso ao clube. Perderam a possibilidade de chegarem ao Vitória ou como presidentes ou até como dirigentes. Ou pelo menos com figuras gadas. Podiam um ou outro ir para Bugal, mas ninguém dava importância a eles. Até se dizia em Guimarães que a gestão da Vitória era constituída por 3 pessoas. O António, o Pimenta e o Baixado, que era o nome dele. Portanto, está a compreender? Nesse tempo, enquanto dirigente, guarda memórias? Guardo memórias aí, conheço melhor. Felizes ou lições de vida? Desse tempo em que teve felizes e lições de vida. Felizes e lições de vida. Felizes e lições de vida. Mas lições de vida, está bem. Recordo que sim, mas pronto, mas eu, sem querer fugir à pergunta que fiz agora, estava a querer voltar atrás. Portanto, eu acho que a década de 90 é uma década marcada por esse distanciamento entre o Presidente de Vitória e a sociedade local. Ele apostou muito mais no mediatismo nacional das televisões de Lisboa, os amigos dele eram de Lisboa, amigos do futebol, todas as relações que ele tinha era fora de Guimarães. Aliás, ele quase que ia para Lisboa, vinha cá aos jogos, ou dirigia por telefone, ou vinha cá a tratar e depois ia dormir a Lisboa e tal. Portanto, tudo isso, todo o mundo de relacionamento dele não é com os empresários locais, é com o mundo... Portanto, tem também estrutura para tratar bem essa relação de afastamento ou aproximação E, portanto, isso é nos anos 90, marca muito isso. Marca muito isso. Agora, também é nos anos 90 que eu penso que, mas eu digo da modalidades, não tenho uma memória tão fresca com isso, até porque é mais recente, as memórias mais antigas, a gente tem as melhores. Claro, estão guardadas, também, mas eu penso que é nos anos 90 também começam a aparecer, não, porque o Vitória ainda nem tinha. Não, nos anos 90 é isso que eu estou a dizer. Nos anos 2000 é que realmente emerge muito o voleibol e o basquetebol com títulos nacionais. No pós-pimentismo, quando o Pimenta sai em 2004, é que aparecem outras modalidades e começam até a ganhar títulos. E penso que ainda na primeira década deste século já ganham títulos. E que leitura faz o Raul? Desculpe. Eu não quis sugerir nada. Que leitura faz o Raul da sua participação na Câmara Municipal? Eu na Câmara Municipal não tenho, não tem a ver com o desporto. Eu sou militante do Partido Socialista há vários anos. Exato. E tenho o protagonismo que tenho, e o Presidente António Magalhães, em determinado momento, já numa fase até adiantada da minha vida, já tinha 40 e tal anos, achou que eu podia ajudar a Câmara já ao fim de 2 mandatos. Ele foi eleito em 90 e eu entrei para a Câmara em 98. Portanto, achou que eu podia ajudar e leva-me para junto dele e eu ajudei, mas nem é propriamente do desporto. Nunca tive nenhuma função ligada especialmente ao desporto. Eu fui adjunto do Presidente António Magalhães, a pessoa que tinha mais... E muito bem, responsabilidades na parte desportiva foi sempre o Amadeu Portilha, quer quando estava como chefe de gabinete dele, penso que até foi, chefe de gabinete do António Magalhães, quer depois quando veio montar a Tempo Livre. Depois a política desportiva da Câmara passa-se a desenvolver através do Tempo Livre. E o Amadeu Portilha é o Presidente do Tempo Livre e, portanto, tudo se passou. Eu na parte desportiva não tive nada na Câmara, nunca tive nenhum papel especial. Posso ter uma outra representação, uma coisa, mas muito singela. E depois da passagem por essa instituição e conhecendo de perto o trabalho daquelas pessoas que estiveram mais ligadas ao desporto, hoje como é que olha para a sua cidade quando pensa em cidade e desporto? Que ela é tão reconhecida no seu país como isso? Não, eu acho que sim, eu acho que Guimarães continua a ser uma cidade em que o desporto manda muito, marca muito, o desporto marca muito. São as estruturas que influenciam os próprios habitantes. Marca muito o futebol, mas é verdade que também marca muito outras modalidades. Hoje há muitos jovens, mas dezenas ou centenas, eu digo dezenas, mas é cheio de centenas, e eu não digo milhares porque se calhar estou a exagerar,
que tiram formação desportiva nas suas licenciaturas. E já por aí por isso se vê. E que deram treinadores de futebol, treinadores de handball, treinadores daquilo. Portanto, há realmente uma apetência especial pelo desporto, até como profissão. Repara isto, hoje escolas de formação de miúdos estão disseminadas por todo o Conselho e até com concorrência. Até há aspectos também que eu, já agora, se me dá essa liberdade, claro, que eu até acho negativos, porque há freguesias muito porta com porta, quase, em que os campos então são mesmo porta com porta, mesmo que as freguesias são diferentes, e que andam ali quase a captar miúdos uns aos outros, porque isso dá receita, porque esses clubes vivem, e isto não é negativo, nem é pejorativo, mas vivem muito das mensalidades que os pais pagam para os miúdos estarem nas escolas de futebol. De futebol ou de mas ainda continua, apesar dos seis desejos do Amadeu Portilha de deixar de apoiar o futebol e apoiar as outras modalidades, a verdade é que depois de quando se criou os relevados sintéticos, que é uma política que já vem do tempo do António Magalhães, mas tem sido mais desenvolvido agora tem sido mais aplicado pelo Domingos Bragança, começou com o António Magalhães. O Magalhães deve ter apoiado 10 campos, tanto. Agora, aqui na Câmara de Guimarães, apoia-se todos os anos 4 ou 5, e, portanto, nos 9 anos de Domingos Bragança já se apoiaram 5 vezes 9 de 45. Estou a dizer um número assim um bocado para o redondo, mas, portanto, hoje já quase todas as freguesias devem ter um rabado sintético. Portanto, para isso é importante, isso é importante, essa é importante, embora se calhar está-se a exagerar, isto é a minha opinião, eu sou um cidadão livre para pôr em todos os cantos, porque depois há esta rivalidade que me choca do clube eu não quero aqui nomear o clube, mas o clube A ir captar os miúdos ao clube B, estão lá à porta dos balneários quase a dizer que tu queres antes de jogar para o meu. E estão mais à procura do suporte financeiro exatamente, para ter mais do que da técnica do jogador. Para ter mais, porque tem mais receita e tudo mais. E portanto eu acho que é possível que ainda haja zonas do Conselho onde se justifique mais um ou outro campo. Não vou dizer que já está tudo e que agora tem que se parar com agora foi ali no jornal que houve um campo de gêmeos que foi à parte de uma união de freguesias, portanto, provavelmente já há na outra, pode haver 4 centros, mas também é possível que ainda haja lacunas, mas também há muitos sítios onde se fizeram campos muito colados uns aos outros e que deu essas rivalidades de captação. Mas isso eu dei este... Olha para isso com algum desgosto. Mas aí eu falei nisso para lhe dar o exemplo exatamente do que é a prática desportiva em Guimarães. A prática desportiva é muito ampla. Todas as crianças, todas não for expressão, que se calhar há miúdos que não têm para os formatos desportivos, que os pais não os mandam para praticar desporto, mas uma percentagem muito elevada dos miúdos nos 7, 8, 9, 10 anos vão para essas escolas de formação, desses clubes. Portanto, de facto, Guimarães é uma cidade desportiva, é uma cidade muito desportiva, quer num sentimento clubista da afeição, porque eu estou num café de Guimarães, está a discutir futebol, e o Vitória é um tema mais generalizado das populações, mas também na prática desportiva. Mas depois nas casas escolas. Também há os pais que fomentam o desporto aos seus filhos, por toda a envolvência que vem e o desporto globalmente, embora continue a dizer mais predominantemente o futebol, é muita parte da vivência guimarãense. Faz parte muito da vivência guimarãense. Isso acho que é um dado completamente adquirido e que se vai manter. Não, e que se vai manter, porque criadas as estruturas, acho que é o primeiro passo para que as coisas não terminem, exatamente, não é? Cria emprego, cria atração. Pergunto, para uma pessoa que já escreveu sobre Guimarães, sobre o Vitória Sport Clube, que é um dos carinhos de Guimarães, não o único, há de haver muitos com certeza. Guimarães, o que significa para si? É a minha terra, não é? É algo de um sentimento de pertença muito efetivo. Eu não digo isto como uma coisa fácil de dizer. Eu nasci em Guimarães, tenho quase 70 anos e tirando 6 anos que estive fora, e estive mesmo fora, mas vivi sempre aqui, portanto sinto-me aqui, já não consegui viver para outra terra, não é? Quer dizer, e as instituições de Guimarães também, conheço-as muito bem e fazem parte da minha vivência, portanto, Guimarães é a minha casa, isso é evidente,
Isso, estou a dizer que é uma coisa assim muito genérica, mas não tenho muitas palavras para explicar com os sentimentos. Já na minha casa, e é por isso que cuido estou aqui, sobre ela, não é? estou aqui e pronto. E exatamente gosto de conhecer a terra, a minha casa, gosto de conhecer a minha terra, e por isso é que eu tenho dado alguns conteúdos para estas memórias. E deu vários, hoje também deu aqui vários, de certeza. Muito obrigada pela sua presença. Não sei se pretendia, mas foi, a conversa desenvolveu-se assim desta maneira. Nós pretendemos aquilo que fizer sentido se desenvolver, e o Raul deu o seu contributo. Andréia, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.